7h51. Vamos dar um pulinho lá no Rio de Janeiro ao vivo para falar com o Rodrigo Viga, gente. A polícia do Rio prendeu um suspeito de participar daqueles ataques a ônibus na zona oeste da cidade e também um outro homem que seria da milícia, Dizinho. O Rodrigo Viga vai atualizar a nossa audiência, a nós aqui nos estúdios da Jovem Pan a respeito desse caso. Onde exatamente eles foram localizados, Viga? E chuva por aí, hein? Bom dia para você. Pois é, eu e o cinegrafista Rodrigo Tessari, nós estamos abrigados aqui porque o dia virou noite, de repente, no Rio de Janeiro, forte chuva em vários pontos da capital. A cidade, inclusive, está em estágio de mobilização. Mobilização também da polícia do Rio de Janeiro em torno, atrás daqueles criminosos que literalmente tocaram o terror, aterrorizaram a zona oeste da capital. Na última segunda-feira, 35 ônibus incendiados, 2 caminhões, 2 carros de passeio e uma composição de trem. No mesmo dia, segundo a polícia do Rio de Janeiro, 12 tinham sido detidos, 6 acabaram permanecendo presos, inclusive indiciados pelo crime de terrorismo. O governador esteve em Brasília, conversando com as lideranças do Congresso, pedindo para que a legislação penal brasileira seja mais rígida, seja mais dura e que, nesses casos de terrorismo, não haja vantagens, benefícios, a chamada progressão de regime. Mas a caça àqueles criminosos ligados à milícia do maior miliciano do Rio de Janeiro, Zinho, que esteve muito perto de ser preso na última segunda-feira numa ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, continua, viu, Lívia? E 2 foram presos nas últimas horas, ambos na zona oeste da capital, um em uma comunidade e outro através do cruzamento de dados e informações do Serviço de Inteligência da Polícia do Rio de Janeiro. E incendiar ônibus naquela segunda-feira, quando o sobrinho do maior miliciano do Rio de Janeiro morreu, no caso, o Matheus Rezende, conhecido como Teteu, tinha uma bonificação, tinha uma premiação. R$500 para quem conseguisse incendiar um ônibus, lembrando que foram 35 ônibus incendiados, em tese um ato que também rendeu financeiramente, é só dividir por 2, né, minha cara Lívia? Algo como R$17.500. Se a minha matemática aqui, com muita água e muita chuva na cabeça, não está enferrujada ou danificada, viu, Lívia? Agora, Viga, eu li muitas análises e eu quero saber de você como essas informações estão correndo por aí no Rio de Janeiro, porque logo depois que os ataques aconteceram, durante os ataques na segunda-feira, muito se falou que foi uma reação do crime organizado, das milícias, dos traficantes, à morte do Matheus Rezende, conhecido como Faustão, que é sobrinho de Zinho. Você tocou aí no ponto da proximidade de Zinho a essa região onde acontecia, onde se iniciou pelo menos a operação da Polícia Civil, que terminou na morte de Matheus Rezende. Muito se falou depois de algumas horas, depois de alguns dias, que não só foi uma reação esses ataques que aconteceram dessas organizações criminosas, mas porque como o Zinho estava próximo da região onde acontecia essa operação, foi uma tentativa desse crime organizado de dispersar a atuação da polícia, que teria de correr atrás desses locais onde esses ataques estavam acontecendo, desviando a atenção daquele local onde começou a operação e de onde estava Zinho, pelo menos próximo daquela região. Eu não sei se isso tem sido tratado muito aí no Rio de Janeiro, na verdade, o que realmente tenha motivado esses ataques na segunda-feira. Você tem ouvido alguma coisa a respeito disso? É isso mesmo, Lívia. É uma prática muito comum aqui do crime organizado, seja tráfico ou milícia, usar desse expediente, de fechar ruas, colocar barricadas ou incendiar carro de passeio ou coletivo para tentar tirar o foco do que está acontecendo exatamente naquele momento. O que estava acontecendo exatamente naquele momento? A Polícia Civil do Rio de Janeiro estava na favela Três Pontes, que fica na zona oeste da capital, há muito tempo dominada por grupos paramilitares, e fez um cerco, estava perto de pegar o Zinho, que é o Luiz Antônio da Silva Braga, o miliciano mais procurado do Rio de Janeiro, mas o sobrinho dele, que era o número 2 na hierarquia, era o homem de guerra, serviu como uma espécie de escudo para tentar proteger o tio. Foi por detalhes que a polícia do Rio de Janeiro não conseguiu prender o Zinho, que está no top da lista dos mais procurados, junto com outro miliciano conhecido como Tandera e o traficante Abelha, que indiretamente tem a ver com a morte daqueles 3 médicos em um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. Então, justamente, criar um cenário de pânico e de medo visava tirar o foco, dispersar e, inclusive, mobilizar a própria polícia e o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro para outras ocorrências que não aquela principal,
que era a tentativa de prisão. Diziam que virou uma questão de honra das forças policiais aqui do Rio de Janeiro, a prisão desse que é considerado o maior miliciano do Rio de Janeiro. Domina várias áreas e regiões da zona oeste da capital. As milícias crescem em direção à região metropolitana, Baixada Fluminense, estão chegando até a região do interior do estado do Rio de Janeiro. As milícias, onde elas estão, cobram tudo e mais um pouco, cobram de tudo. Só não cobram ainda taxa para respirar e para sonhar, viu, Lívia? O resto, você pode ter certeza que eles estão cobrando. Ok, daqui a pouco a gente volta a conversar. Rodrigo Viga, bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. Mais análises para você aqui no Jornal da Manhã, com Roberto Mota e também Luiz Felipe Dávila. Vou começar com Dávila, que está aqui do meu ladinho na tela. Dávila, tem solução para essa crise da segurança pública no Rio de Janeiro? Pelo menos uma solução no médio e prazo mais curto também? Olha, Lívia, tem solução sim. Nós precisamos de uma política federal para combater o crime organizado. Não é uma questão apenas estadual, é uma questão federal. E aí tem 3 medidas que precisam ser tomadas e que esse governo não toma, porque a esquerda, como você sabe, tem dificuldade em fazer com que penas sejam cumpridas. A primeira medida foi a que o Viga trouxe. Precisa acabar com essa progressão na lei de execução penal para criminoso. O criminoso tem que ficar na cadeia, não pode ter redução de pena. Então essa é uma medida que está no Congresso e tem que ser aprovada. A segunda medida fundamental para combater o crime organizado é a unificação de dados da inteligência das polícias civil, militar, Ministério Público e Polícia Federal, porque crime organizado se combate com informação, com inteligência. Enquanto cada um tiver o seu feudo de dados e não compartilhar, nós não conseguimos combater o crime organizado. A terceira medida é a importância do rastreamento de armas e munições fabricadas no país e importadas, porque sem isso nós não conseguimos entender de onde que vem o armamento. E por último, uma medida fundamental, que é ter metas de esclarecimento de homicídios para as polícias civis no Brasil. Com essas 4 medidas, nós conseguimos combater o crime organizado. Agora, Mota, além dessas 4 medidas defendidas aí pelo Dávila, o próprio governador Cláudio Castro tem pedido ao governo federal para uma participação mais expressiva das Forças Armadas, de militares em pontos estratégicos, aeroportos, portos, rodovias, fronteiras. Também é uma solução para o problema ou não? Não. Quanto mais gente combatendo o crime, melhor. Mas colocar as Forças Armadas para fazer essas funções não vai atacar o cerne do problema. O crime no Brasil é combatido principalmente pelas polícias estaduais. E os criminosos são tratados de acordo com a legislação penal, que é federal. É uma legislação que é aplicada pelo judiciário. Aí estão os 2 caminhos para sair da crise. Primeiro, endurecer a legislação penal. Segundo, endurecer a aplicação da lei, porque a melhor prevenção é a punição. A regra no Brasil é a leniência com criminosos. Ninguém fica preso muito tempo, não importa o crime que cometa. A polícia brasileira é o Iron Dome que nós temos, que nos protege do mal que poderia cair por cima de nós de uma forma muito pior do que já acontece hoje. Para vocês terem uma ideia, a taxa de mortos da Polícia Militar na região metropolitana do Rio de Janeiro é 3 vezes maior do que a taxa de mortos do Exército Americano na Segunda Guerra Mundial e 7 vezes maior do que na Guerra do Vietnã. Rede Jovem Pan News.